Então, é importante que tenhamos uma estação de trabalho bastante poderosa para manipular e armazenar o banco de dados de gerenciamento. Ou seja, lembra no modelo MIB de gerenciamento que a gente falou da semana passada? Existe uma base de informações de gerenciamento. Essa base ela tem que estar armazenada em algum lugar. E esse computador que vai armazenar essa base de informações, ele tem que ter capacidade suficiente para suportar os acessos e o processamento necessário para isso. Hardware e software para todos os segmentos que desejamos analisar. Ora, os objetos gerenciados devem estar acessíveis, tanto em termos de hardware quanto em termos de software. Então nós precisamos de hardware e software compatíveis para efetuar o sistema de gerenciamento da rede. Nós precisamos de software para o console de gerenciamento. O que seria esse console de gerenciamento? Console seria um mecanismo para que a gente possa enviar comandos e receber a resposta do sistema de gerenciamento a esses comandos. A configuração do gerenciamento, a construção do mapa da rede e a configuração dos relatórios de gerenciamento. Ora, a gente tem que configurar os parâmetros de gerenciamento que nós desejamos gerenciar na rede. Além disso, é importante que tenhamos o mapa da rede para podermos configurar corretamente o gerenciamento. E além disso, talvez seja um dos pontos mais importantes, é a configuração dos relatórios de gerenciamento. Ou seja, existem agentes que estão monitorando os objetos gerenciados e esses agentes mandam informações para os programas gerentes. O gerente da rede, a pessoa gerente da rede, o funcionário, o colaborador, o gerente da rede, ele tem que ter acesso a esses relatórios para que ele possa tomar decisões sobre o que está acontecendo, sobre o que deve ser feito para gerenciamento da rede, decisões de gerenciamento. Para isso, esses relatórios eles devem ter uma certa qualidade. Uma das maneiras de quantificar o retorno financeiro da implantação do gerenciamento é ver o quanto já foi gasto com recuperação de falhas anteriormente e o quanto foi economizado com o quanto a gente deixou de gastar com recuperação de falhas. Compara o investimento feito em gerenciamento com o que a empresa deixou de gastar e também com o que gastava antes, e aí nós vamos poder quantificar o retorno financeiro da implantação de um sistema de gerenciamento. Nós devemos levar em consideração que depende, o método de implementação do que a gente planejou, da infraestrutura, depende do ambiente da sua organização. Então vai depender do tamanho dela. Quais serviços a minha empresa vai utilizar? Serviços de rede, eu falo, vai ter e-mail, servidor de arquivos, domínio. Que serviços vai dar? Vai ter os sistemas financeiros próprios? Vou acessar a rede de terceiros, de parceiros? Como vai ser a minha rede? Então vai depender muito do ambiente da minha empresa. Outro fator também, acompanhando o slide, é que qualquer mudança, nós devemos ter em mente, realizada nos dispositivos gerenciados, será crítica. Então temos sempre que ter em mente que quando eu implementar, qualquer mudança que a gente faça nesses equipamentos de rede lá, seja no físico ou lógico, qualquer mudança pode ser crítica. Por quê? Porque pode causar uma pane, causar uma parada geral. Por isso é que nós devemos fazer testes exaustivos, seja em software, seja em hardware, antes de colocarmos ele efetivamente no nosso ambiente de produção. O processo de implementação deve considerar a importância de sua infraestrutura. Quando você está configurando, está montando todo aquele ambiente que foi planejado, você deve ter um grande grau de importância sobre o que você está fazendo ali, sobre seguir também ao pé da letra o que foi planejado, porque às vezes com o tempo ali você planejou certinho, inúmeras falhas que poderiam ocorrer, você tomou um caminho diferente para que aquilo não ocorra. Então, quando da implementação disso tudo, deve ser seguido à risca e ser levado um grande grau de importância A elaboração do mapa da rede, ou seja, ter aí um gráfico, um diagrama que possibilite visualizar quais componentes estão ligados à rede e a interconexão entre esses componentes. Outro aspecto importante da configuração é configurar os alarmes e os limiares. O que seria um alarme? Então, um alarme é uma maneira de avisar que alguma coisa errada está acontecendo. Os agentes de monitoramento, eles podem enviar alarmes para os gerentes. Pode ser uma mensagem na tela do programa,
pode ser um e-mail. O que é a linha de base? É o nível em que sua rede está operando num determinado momento, certo? Então, para isso, a gente precisa definir limiares para quê? Para comparar a linha de base com esses limiares. E o limiar é justamente aqui no slide. O limiar é justamente uma marca de nível máximo ou mínimo, pode ser também, que você pode fixar para vários atributos da rede. A meta subjacente é construir um sistema de gerenciamento que possibilite enxergar os problemas antes que eles se tornem epidêmicos. Ora, como assim? O gerenciamento serve justamente para que a gente possa identificar problemas antes que eles aconteçam. E se eles acontecerem, nós temos que detectá-los antes que eles se tornem problemas graves. Por quê? Porque se eles se tornarem problemas graves, aí o custo para recuperação vai ser maior, muitas vezes vai ter perda de dados, muitas vezes teremos problemas realmente graves se a gente deixar um problema pequenininho se tornar um problema grande, certo? O planejamento de contra desastres, ele frequentemente é uma daquelas coisas que é discutida e nunca realizada. O plano de contra desastres, ele deve ser elaborado e deve ser cumprido e testado à risca, ok? Porque senão vai acontecer o quê? Acompanhe aí no slide. Olha só um exemplo de um plano de desastre. Olha só alguns componentes do que sobrou dele. Pense no plano de desastre como algo que pode paralisar a empresa por um determinado tempo, como nós falamos. Pode ser por muito tempo ou pode ser por mínimo tempo. Melhor mínimo tempo que por muito tempo, ok? Então tem que ser soluções que possam devolver as atividades o mais rápido possível. Nós temos os desastres naturais, que são eventos aí da natureza. Por exemplo, caiu um raio lá na empresa e gerou uma força eletromagnética grande, uma força elétrica grande e queimou os computadores. Então, é um exemplo de desastre natural. Um outro exemplo seria um desastre técnico. Digamos que um determinado software ou um servidor entrou em falha ou simplesmente, sei lá, algum cabo de rede estragou, alguma coisa desse tipo. É uma pane técnica. Desastres relacionados a seres humanos, o comportamento. Por exemplo, o pessoal lá da limpeza tropeçou no cabo de rede e estragou. Então é um exemplo de falha humana. Itens para um bom plano. Um objetivo claro, ou seja, deve ser especificado claramente qual é o objetivo, os objetivos de gerenciamento. Responsabilidades claramente definidas para todos os envolvidos, qual é o papel de cada um. A ausência de um ponto único de falha, ou seja, temos uma maneira de permitir que o sistema continue operando, mesmo que alguma falha aconteça. É a questão da flexibilidade. Essa flexibilidade seria uma maneira de gerenciar de diversas maneiras a rede, né, de configurar de diversas maneiras o sistema de gerenciamento para permitir uma diversidade de serviços aí. Tudo isso para quê? Para evitar a perda de dados. Nem sempre é a principal prioridade para os administradores da rede e os seus gerentes. Então, muitas vezes, existe essa divisão na equipe de TI. O pessoal está preocupado com os dados e o outro está preocupado em comunicação. Muitas vezes, o gerenciamento não inclui esse cuidado com as perdas de dados, que para uma equipe, por exemplo, para a equipe de banco de dados, é extremamente grave perder dados. Para o sistema de comunicação, nem sempre. Sempre algum outro pacote é descartado e, às vezes, fica por isso mesmo. A pergunta que você deve fazer sempre é: quanto você acha que vale os seus dados? São algumas perguntas que você deve fazer. Quais os dados são mais importantes? Quanta proteção é suficiente? Quem pode realizar os backups? Não são todas as pessoas. Onde é seguro manter os backups? Então você tem que ter uma política de backup on-site e off-site. Quer dizer, dentro da empresa, uma cópia e outra cópia fora da empresa, num lugar seguro. Como testarei os backups? Que tipo de arquivamento é necessário? Como posso facilitar a produção dos backups? Então são perguntas que nós devemos fazer ao se definir então o que? Um planejamento, um plano de backup. E perguntas essas, se você tiver sempre em mente, você vai conseguir fazer uma documentação completa do seu processo de backup e dos dias que tem que fazer, dos servidores que tem que fazer, onde tem que ir a fita. Então você vai ter sempre um roteiro fácil ali, documentado, né, sobre aquilo que você vai ter. E você vai ter então uma solução de backup que não cause o quê? A perda de dados. Como planejar, a documentação necessária, os custos, necessidades básicas, formas de implementação e configuração,
plano contra desastres e planos contra perda de dados.